Fala pessoal, pergunta de hoje, o examinador olhou para você e falou assim: candidato, discorra sobre a lex tercia no contexto da aplicação da lei penal no tempo. E aí, como é que tu sai dessa? O que seria essa lex tercia e como é que é a aplicação da lei penal no tempo? A gente sabe que a lei penal, como qualquer outra lei, ela, em regra, ela não retroage. Ela se aplica aos fatos realizados após a sua entrada em vigor. Só que, especificamente quanto à lei penal, nós temos o princípio da retroatividade da norma penal mais benéfica, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal e no artigo 2º do Código Penal, que diz que, em regra, a lei penal não retroage. Mas, se essa lei penal nova ela vier em benefício, ela trouxer benefícios ao réu, ela vai retroagir e ela vai atingir todos os fatos passados, inclusive com o trânsito em julgado. E aí, ok, é a primeira coisa que você tem que dizer para o examinador, explicar como é a aplicação da lei penal no tempo. Porém, ele perguntou especificamente sobre a lex tercia. E o que seria isso? Seria uma das hipóteses que podem ocorrer pela sucessão de leis penais no tempo. A nova lei penal, ela pode descriminalizar uma conduta. A gente chama de abolício criminis, ok? Abolício crimes. Deixou de ser crime aquela conduta, ela vai retroagir? Obviamente. A nova lei penal, ela pode trazer qualquer circunstância mais benéfica. Diminuição de pena, algum outro benefício na execução daquela pena, ela vai retroagir? Sim. A lei penal mais nova, ela pode ser pior, ela pode trazer uma condição pior para o indivíduo. Nessa situação, ela vai retroagir? Não. A lei penal mais nova, ela pode criminalizar uma conduta antes não criminalizada. Ela retroage? Obviamente que não. Mas temos uma quinta possibilidade, qual é? Que a nova lei, ela tenha partes em que ela é mais benéfica e tenha partes em que ela é maléfica ao mesmo tempo. Então, ela tem pedaços da lei, elas são benéficas ao gente, outras disposições da nova lei, elas são maléficas. E eu vou dar aqui um exemplo concreto. Nós tínhamos a lei 6368, que cuidava do tráfico de drogas. Ela previa uma pena para o crime de tráfico de 3 a 15 anos. Em 2006, essa lei 6368 foi revogada pela 11.343. E essa 11.343, ela trouxe uma pena maior. A pena que era de 3 a 15 passou a ser de 5. De 5 a 15. É uma circunstância maléfica ao agente? Sim. Ela vai retroagir? Não. Porém, nessa mesma lei 11.343, foi trazida uma situação mais benéfica que não existia na legislação anterior, que é aquela diminuição de pena do parágrafo 4º do artigo 33, que é quando o agente é primário, tem bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra a organização criminosa, ele sofre a pena do tráfico diminuída. É o que a doutrina de jurisprudência convencionou chamar de tráfico privilegiado. É mais benéfico a gente? É. Só que aí eu tenho a pena base, a pena em abstrato prevista no tipo penal, ela é mais maléfica, não vai retroagir. Mas eu tenho a diminuição de pena que é benéfico. E a pergunta é o seguinte: um fato ocorrido antes da entrada em vigor da lei 11.343, é possível eu aplicar a pena mais baixa da lei anterior, mas aplicar ao mesmo tempo essa diminuição da lei posterior por ser mais benéfica? Eu posso fazer essa combinação de leis, e isso aí a doutrina chamou de lex tercia. Eu não tô, o magistrado, no caso concreto, ele não estaria aplicando a lei 6368, não estaria aplicando a 11.343. Ele estava escolhendo partes de cada uma dessa lei e fazendo uma terceira lei, lex tercia, uma terceira lei com mosaico, fazendo um mosaico com pedaços dessas duas leis. Isso seria possível? Tá? Nós já temos aí Nelson Hungria,
já discorria sobre isso, Aníbal Brumo também, dizendo que não poderia ter essa combinação de leis, não seria adequada a lex tercia, uma vez que não era o objetivo do legislador. Então não poderia o magistrado, no caso concreto, criar uma terceira lei. Agora nós temos outros doutrinadores que vão entender de forma diversa. Por exemplo, Damásio de Jesus, Francisco Assis de Toledo, ele vai dizer, o próprio César Roberto Bittencourt, ele vai dizer que é perfeitamente possível a lei mais benéfica retroagir somente uma parte dela, que isso justamente não ofenderia o que a Constituição lá prevê de retroatividade da norma mais benéfica, tá certo? E aí como é que os tribunais superiores entenderam essa situação? Já houve julgados para ambos os lados, mas atualmente prevalece o entendimento que não é possível essa combinação de leis. Ou a lei retroage por um todo, porque ela é mais benéfica, totalmente considerada, ou ela não retroage. E nesses termos, no caso específico aí da lei de drogas, que era 6368, passou a ser 11.343, nós temos súmula do STJ dispondo sobre a súmula, sobre o assunto, que é o enunciado de súmula número 501, que ele vai dizer justamente que eu posso retroagir a lei 11.343 desde que seja em sua inteireza, desde que todos os seus dispositivos sejam mais benéficos, eu não podendo pegar parte da lei e não podendo formar a lex tercia. Tá certo, pessoal? Bons estudos, grande abraço.